Você é uma daquelas pessoas que também acha que planejar uma viagem é tão gostoso quanto viajar? Eu sou uma dessas pessoas. E é por isso que no vídeo de hoje eu venho aqui conversar com vocês, eu venho aqui compartilhar como eu organizo as minhas viagens sem depender de agências e, claro, usando tudo o que a internet e a tecnologia tem para me oferecer. Oi, viajante, eu sou a Angélica e se você ama viajar, já me segue aqui neste canal, porque eu tenho muita coisa a compartilhar com vocês e também para você não perder mais nenhum conteúdo que eu trago por aqui. Bom, gente, vamos começar do começo, né? Como que eu começo a planejar minhas viagens? Pode até parecer um pouquinho confuso, mas na verdade, montar um roteiro de viagem não é nada confuso e eu posso provar isso, e na verdade é o que eu vou provar nesse vídeo para vocês. Bom, e aí você tá se perguntando como que eu começo a planejar a minha viagem. Primeiro de tudo, eu defino qual é o período que eu tenho para viajar, porque nem sempre eu vou viajar no mesmo período, né? Eu vejo quando é possível tirar férias, e aí a partir desse ponto, a partir dessa época do ano, eu começo a definir outras questões, como por exemplo, eu quero viajar para serra, eu quero viajar para o frio, eu quero viajar para praia, quero um destino quente, quero um destino gelado, enfim. Eu coloco tudo o que eu quero numa lista e a partir disso eu começo a ver quais os destinos se encaixam com essa lista. E obviamente, eu nem preciso falar aqui, mas eu defino um orçamento também, né? Então, com base no orçamento, no período do ano de férias que eu tenho e também nesses pontinhos que eu coloquei, como clima, como tipo de destino, enfim, com base em todas as informações que eu tenho em mão, eu começo aí a selecionar alguns lugares do mapa que eu posso definir como o destino da próxima viagem. E, gente, eu não fico pensando apenas quando eu tenho viagem marcada, tá? Mesmo que eu não tenha viagem marcada, mesmo que eu não tenha nenhum destino em mente ainda e nem período de férias que eu vou ter, eu já fico de olho em tudo isso que eu vou falar pra vocês, porque aí depois fica bem mais fácil planejar uma viagem. E antes de começar efetivamente esse vídeo, eu quero deixar uma dica pra vocês, assim, que me salva muito, que é salvar os locais que você quer ir no mapa. E isso você vai fazer antes mesmo de começar a planejar a sua viagem. Por exemplo, eu frequentemente estou assistindo vídeos no YouTube, no Instagram, no TikTok, e sempre tem aqueles vídeos, o que fazer no lugar X, onde ir, onde comer, enfim. E sempre aparecem lugares muito legais. Para eu não perder esses locais de vista, eu sempre salvo esses locais no Google Maps. E aí eu categorizo, né? Restaurantes, padarias, lugares para visitar, enfim. Eu crio as categorias que eu quero e vou colocando esses lugares. E aí, quando eu tô com o Google Maps aberto no meu destino ou em alguma outra cidade, eu consigo ver quais são os locais que estão próximos de mim. Ou quando eu vou planejar uma viagem, eu consigo abrir o Google Maps e criar um roteiro por dia, já baseado na proximidade de cada um dos locais. Então fica muito mais fácil para você ir planejando a sua viagem. E agora sim, vamos começar a falar sobre as ferramentas que eu uso. Uma delas eu já falei, né, o Google Maps. Eu uso muito o Google Maps para planejar uma viagem, porque eu consigo ver, então, quais são os locais que eu quero ir, onde eles estão e a distância entre cada um deles para eu poder montar o meu roteiro de dia 1, dia 2, dia 3 e assim por diante. Então, com o Google Maps, eu sempre faço o meu roteiro baseado em distância e em geolocalização. Eu também uso muito o ChatGPT ou outras inteligências artificiais, como o Gemini, por exemplo. Por que eu uso essas ferramentas? Não que eu confie 100% nelas, mas elas conseguem me dar um norte, me trazer algumas ideias do que eu posso fazer ou onde eu possa ir. Por exemplo, eu tenho um período de férias no final do ano e eu quero ir para um lugar X e eu quero gastar até, sei lá, 5 mil reais. Quero passar 10 dias. Você pode pedir para o chat isso e ele vai te dar uma sugestão ou várias sugestões de locais. E a partir da conversa com a inteligência artificial, você vai conseguir nichar ainda mais os locais que você quer visitar ou pode visitar de acordo com o seu orçamento e planejamento e vontades. A real é que a inteligência artificial eu uso para dar um norte, né? Não que eu vá usar ela para o resultado final. Ela vai me ajudar a lapidar o que eu quero fazer no final das contas. Então é legal porque às vezes ela vai te mostrar alguns destinos que às vezes você nem lembrava que poderia se encaixar
no seu roteiro. Então é para isso que eu uso as inteligências artificiais, para eu descobrir lugares e daí refinando eu consigo montar o meu planejamento por dias, né? E é óbvio que aqui a gente também tem o nosso YouTube e o Instagram. Eu amo, gente, eu amo assistir vlogs de viagem. Toda vida que eu assisto, eu sempre tô procurando lugares para ir, o que fazer nos lugares, a experiência real das pessoas. Eu acho que é isso que eu mais amo nos vlogs, né? Ter essa experiência real mesmo antes de ir e saber o que vale e o que não vale a pena. Então, com os vlogs, eu consigo definir assim, vale a pena eu colocar esforço nessa atração, não vale a pena. Eu consigo me antecipar e, enfim, eu acho muito valioso, assim, assistir os vlogs e entender se é legal ou não é legal o lugar, ou se é legal ou se não é legal a experiência. Então, eu aprendo muito com esses vlogs e pego muitas dicas também, né? Muitas dicas de viajantes. Por exemplo, no meu vídeo de Jericoacoara, eu dei uma dica de ouro para quem quer visitar a Pedra Furada. Tem várias alternativas, tem 2 alternativas para você visitar o local. Uma indo pelo Morro do Serrote, outra indo pela praia. A real é que se você for pela praia tem maré, enfim, tem outros empecilhos que talvez você não consiga fazer o caminho. Para mim, o melhor caminho foi fazer a trilha do morro. Porém, tem algumas coisas que as pessoas não te contam, né? E que você não vai encontrar fácil, assim, nos conteúdos, que é sobre quando ir e como ir. E isso eu compartilhei depois de conversar muito com os locais, né? O que eles aconselham, né? Como eles aconselham ir à Pedra Furada. E aí eu descobri, é melhor ir, pela minha experiência, foi melhor eu ir na Pedra Furada de manhã cedo, antes de qualquer coisa, do que fazer a trilha para a Pedra Furada depois de um dia inteiro de passeios. Se você assistiu meu vlog, vai perceber que eu falei que sim, eu recomendo que você faça esse passeio num dia que você vai começar fazendo ele, não tenha mais nada para fazer, porque ele é realmente cansativo. E é esse tipo de informação que eu busco em vlogs de viagem, né? Essas informações que eu diria que é uma coisa mais sensível do criador, né? Que o criador ele vai sentir e vai compartilhar de acordo com as experiências deles. E é por isso que eu amo muito assistir YouTube e uso essa ferramenta para quê? Para montar o meu roteiro, enfim, para as viagens. E agora vem a parte legal, né? Que é organizar esse roteiro por dias. Com todas as informações na mão, dos lugares que eu quero ir, de onde eu quero visitar, o que eu quero comer, enfim. Com tudo isso em mãos, eu começo a fazer o meu roteiro por dia. Daí eu separo chegada, deslocamento, dia 1, dia 2, dia 3, enfim. E como que eu organizo o meu roteiro por dias? Eu sempre organizo com base na geolocalização. Eu sempre separo por proximidade, porque não adianta você querer fazer um dia, né? Separar um dia da sua viagem para fazer uma atividade no sul e outra no norte. É distante, não vale a pena. Então, concentro sempre as atrações perto umas das outras num dia. Eu sempre deixo um dia mais livre também para descobertas, para explorar o lugar mesmo, porque tem essa, né? Eu gosto muito também de conhecer o local andando a pé. Eu não quero estar 100% do tempo engessada num roteiro de viagem já programado. Eu quero ter a possibilidade também de descobrir, de caminhar, de vivenciar. Eu sempre deixo pelo menos um dia para eu fazer isso. Lá em Jericoacoara, na nossa última viagem, o último dia em Jericoacoara foi realmente pra gente andar pela cidade, pela vila e desbravar os cantinhos dela, sem necessariamente estar com um roteiro já programado. Muitas das experiências mais incríveis vêm desses dias livres. E aí, gente, é por isso que aqueles pontinhos salvos no seu Google Maps fazem toda a diferença. Às vezes você não colocou aquele pontinho salvo no seu roteiro de dia certinho. Porém, calhou de você estar próximo num dia livre. E aí você lembrou, né? Na verdade, você não lembrou, você viu no Google Maps que existe aquele lugar que despertou em algum momento o seu interesse. E aí você pode ir até ele. É por isso que eu acho muito legal
deixar sempre salvo os locais no Google Maps. E aí, com tudo isso decidido, com um pré-planejamento, é a hora da gente realmente reservar as passagens, as hospedagens, alugar carro se precisar. E aí, como eu faço para comprar as minhas passagens? Eu tô sempre de olho em aplicativos como o Google Flights e o Skyscanner, e também eu entro direto nos sites das companhias aéreas. E eu fico monitorando o preço das passagens, né? Às vezes, eu uso o Google Flights já lá no início do planejamento, porque eu consigo, às vezes, achar um destino com base no preço da passagem do Google Flights. Eu uso aquela opção do explorar, sabe? Quando a gente usa aquela opção do explorar, delimitando ali o tempo que você quer, aparece o preço das passagens a partir da origem que você coloca para qualquer lugar do mundo. Então é só ficar expandindo o mapa que você tem uma noção dos preços das passagens. E tem uma opção legal no Google Flights também que ele tem um termômetro, né? Ele mostra se a passagem tá alta para aquele período, ou se ela tá no preço, ou se ela tá baixa. E daí, com base nesse termômetro, eu consigo avaliar se é hora ou não de comprar a passagem aérea. E às vezes, tem período certo sim para comprar passagem. Às vezes você vai comprar com muita antecedência, ele tá mais caro. Às vezes você vai comprar muito perto, ele tá caro. Então assim, eu coloco sempre 3 meses para destinos nacionais e 5 meses para destinos internacionais. Esse aí é mais ou menos um período que eu uso para comprar as passagens aéreas. Sobre as hospedagens, eu procuro no Booking e no Airbnb. E aí eu procuro as hospedagens sempre olhando a localização delas e a avaliação delas, tá? Se a avaliação delas é ruim, eu também olho muitos comentários. Eu acho isso importantíssimo. Na real, hoje em dia, olhar comentários para comprar qualquer coisa é importantíssimo, né? Então, olhe os comentários e a geolocalização delas. Se a localização delas é boa, o bairro é bom, tem transporte, dá para fazer as coisas a pé, então eu reservo essa hospedagem se ela estiver com preço bom. Então sempre aí, Booking ou Airbnb para reservar as hospedagens. E por fim, a gente às vezes aluga carro dependendo do destino, né? E o aluguel de carros, a gente sempre tá cotando ali, vendo quanto que tá a cotação em cada uma das principais locadoras, né? Que é a Movida, a Localiza, a Unidas, enfim. A gente faz uma busca aí nas principais locadoras e faz o aluguel do carro. E eu sempre gosto de deixar isso tudo muito bem alinhavado meses antes da viagem. Por quê? Porque eu gosto de ir para viagem já com tudo pago, com tudo planejado, com tudo 100%, para eu não passar perrengue, né? Porque eu não gosto de viajar passando perrengue. Enfim, né? Gosto de viajar de forma tranquila. E é isso, pessoal. Me conta aqui se você acha que planejar uma viagem é desafiador e o que mais eu deveria fazer para planejar uma viagem. Bom, se você gostou desse vídeo, já vou pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal, deixar um comentário, compartilhar, enfim, porque todo engajamento conta e muito. Então, gente, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e compartilhem. Um beijo e até o próximo vídeo.